No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. O que você faz no seu tempo livre de mais contraditório? Exemplo, ser um machão, assim, metido a heterossexual, assim, bem rústico, sistemático, e às vezes gosta de tricô, desafia os estereótipos de gênero. Ou às vezes você é uma moça donzela delicada que ama uma luta livre, um sangue, uma orelha mordida, alguma coisa assim. Ou você pode ser uma mulher muito bem posicionada, que cresceu na internet falando sobre gênero, racialidade, e um dos seus passatempos favoritos é assistir mulheres cristãs cuidando da casa e do lar. Essa terceira opção sou eu. Confesso que esse é um vício relativamente novo, né? Quando a gente coloca a parte do mulher cristã casada com 10 filhos, né? É um vício de consumo de conteúdo mais recente, apesar de eu sempre curtir esse tipo de conteúdo de casa, né? Eu era muito viciada nas donas de casa coreanas do YouTube, até hoje. É o conteúdo que eu deixo às vezes passando na minha TV quando eu tô limpando a casa, querendo almoçar e desopilar, né? Que são essas mulheres fazendo isso que eu amo no YouTube, quem sabe onde eu não faço também, que são silent vlogs, que são vlogs com ASMR, elas fazendo uma cozinha, elas limpando a casa, e só aquele barulho gostoso da cebola fritando, da faca cortando, enfim, uma sensação gostosa, sabe? E de tanto ver conteúdo lindo e estéril de dona de casa coreana, de repente eu peguei gosto por todo o conteúdo de dona de casa e eu já tava num limbo, assim como metade da internet com as traditional wives. Para quem não sabe, esposas tradicionais são mulheres que estão em pleno 2024 tentando, assim, recuperar, dar um hype, uma luz, sabe? Botar, assim, em voga, em modinha, fazer acontecer de novo o barro que foi, talvez, há décadas atrás, ser do lar. E só do lar. E não é um só do lar, porque muitas de nós somos do lar e temos ideias revolucionárias, somos mulheres muito bem posicionadas que não deixamos o marido nos mandar. Mas é um do lar, no caso dessas mulheres, um pouco mais complexo, que é um do lar que envolve valores absolutamente cristãos, que é um do lar que envolve homeschooling, né? Que é fazer, porque nos Estados Unidos tem essa loucura, esse caos que, assim... Eu odeio muitas coisas sobre a América do Norte, mas essa com certeza é uma das principais. O homeschooling, que é gente que tira os filhos da sociedade e educa todas as crianças em casa. E aí, obviamente, essas crianças vão seguir cegamente a doutrina. E não que os filhos não devam seguir as doutrinas e as ideias de seus pais. Mas eu acho que quando eu tiver um filho, ele vai ter o direito de escolher se ele vai querer ser vegano ou não. Claro que ele não vai ter o direito de escolher ser racista e homofóbico. Isso a gente volta pro passado, quebra uma varinha e dá na bunda. Mentira. Gente, eu não sei. Eu apanhei quando eu era criança. Vocês apanharam? Porque eu fico chocada que as crianças de hoje não apanham, né? Assim, teoricamente não apanham. Eu era paulada, entendeu? Não paulada, tô sendo exagerada. Mas assim, era varinha de árvore de amora e na perna mesmo. E cinto. Enfim, mas eu vou deixar o meu filho ter escolhas, não necessariamente as escolhas que eu tenho. Eu tenho um irmão super heterossexual otaku. E eu amo muito ele. Como se isso fosse ruim, seu otaku é maravilhoso. Mas ele é bem héterozão. E eu não tava preparada pro irmão tão hétero que fala parça. Tipo, não ironicamente, sabe? Ele fala coisas como... E aí, meu nobre. E aí, meu nobre. E ele vem com a palma da mão assim pra me dar um... Sabe? Quando os caras vêm... E aí, meu nobre. Aí pega na tua mão, dá um negócio e um abraço assim, tipo... peito no peito, aí eu, não, me abraça, vamos ser família, amor, carinho, mas a masculinidade dele não é frágil, graças a Deus. Enfim, meu irmão é um querido, não tô aqui pra falar mal dele, mas, né, é importante você deixar os seus filhos escolherem os seus caminhos, e aí eu fui bem longe, porque na verdade eu tô falando de homeschooling, que é uma das características meio complexas que essas do lares norte-americanas têm.
Junto com isso tem o fato das meninas não poderem fazer nada, das meninas todas usarem saias. Esse conteúdo tá muito mais no YouTube do que no TikTok. Eu acho que as traditional wives mais aesthetic e um pouquinho mais modernas, assim, tipo, bem pouquinho mesmo, sabe? Que não ficam talvez pregando tanto essas coisas. Esteja no TikTok, que é tipo mais vou fazer esse pão e cuidar dos meus 9 filhos nesta fazenda com esse fogão de 11 mil reais. Ao fundo, que é o caso da Ballerina Farm, que é uma mulher que também ficou famosa há um tempo atrás, porque ela fazia vídeos magníficos e ela é sempre belíssima, porque ela é uma ex-modelo, com um monte de criança loira pulando em volta dela e ela assando as coisas assim maravilhosamente bem. E as pessoas não entendiam, né? As mulheres reais ficavam, como essa mulher faz isso? Eu sou uma vagabunda, não faço nada direito, minha casa tá um caos, meus filhos todos catarrentos e eu não consigo fazer um miojo direito. E aí foram descobrir que ela era podre de rica e que não era só um rico da fazenda, né? Porque ela vende muita coisa na fazenda dela, umas compotas, queijo, sei lá. Mas que era um rico assim, herdado mesmo dos pais do marido terem, sei lá, participação em empresas de aviação, sabe? Tipo, muita grana mesmo, grana assim, de avião, aquelas que sabem bem do que tá falando. Grana de coisa de quem mexe com avião. Mas isso é o TikTok. Por mais que eu goste muito de consumir TikTok tem que ter uma presença. Quando eu tô em casa, eu boto no horizontal, na TV, e deixo rolar a playlist. E aí eu e o Jonas encontramos esse submundo dessa galera, que eu acho que tem até uma religião que se chama Amish e tal, que é bem mais pesada. Tipo, um buraco assim de conservadorismo e família e Jesus first, muito mais intenso. E eu continuei assistindo. E eu tô falando sobre tudo isso aqui, gente, mas eu fiz um vídeo muito mais aprofundado no meu canal, lá no YouTube, Nathalie Neri. Eu falei sobre Traditional Wives, sobre Mulher de Preso, que é meio que uma versão BR, PTBR da Traditional Wife, mas também com recorte de classe aí, que são essas mulheres que vivem também por esses maridos que estão encarcerados e preparam almoço, janta e, enfim, cuidam dele, cuidam do bem-estar dele, como uma dona de casa cuidaria, com a diferença de que é isso, seu amor está preso, mas esperando Lili cantar. Eu trago muito mais no vídeo do canal o porquê que isso acaba sendo um pouco problemático. Então, para críticas sociais, vejam meu canal no YouTube. E eu cito nesse vídeo uma coisa assim bem leve no final que passou batido por muita gente, que eu gosto de assistir esse conteúdo. No começo foi um assistir pra tipo, que esquisito, hein? Estranho, vamos fazer uma análise social. E de repente foi um conteúdo que eu comecei a assistir pra realmente desopilar, relaxar, tipo, é o conteúdo que eu coloquei na minha TV. E eu fiquei muito chocada com isso. E óbvio que o algoritmo é um monstro. E saudades de quando nós éramos aleatórios em coisas que nós consumíamos. Saudades de quando a gente tinha a possibilidade de consumir algo que a gente não quisesse, não conhecesse. Porque é isso. Pesquisei brevemente uma Threadwife no Instagram, no YouTube. De repente é só isso que eu recebo. E sigo recebendo bastante desse conteúdo. Agora recebo muito conteúdo de esposa cristã também. Que, enfim, posta a imagem dela lavando a casa, e aí a frase escrita assim, bem grandona, é: uma mulher temente a Deus, fortalece seu lar, enfim, etc. Vocês sabem que o podcast, inclusive, Apocalípticas dos Últimos Dias, tem esse nome, enfim, muito ligado a essas conexões religiosas que eu tenho na minha vida, mesmo sendo uma ex-crente, que ainda vive muita coisa da doutrina por ter formado a minha personalidade. Então, eu acho que eu recebi um comentário esses tempos atrás, isso aqui é um breve parênteses, eu recebi um comentário de alguém falando: ai, Nathalie, gosto muito do seu conteúdo, gosto muito da forma como você fala as coisas, mas sinto que às vezes você cita um versículo da Bíblia fora de contexto, tem uma interpretação errada da palavra de Deus. Mas vale dizer que eu sempre vou falar de religião aqui, porque foi a única coisa que ao longo desses últimos anos eu não me aprofundei, eu não trouxe. E faz muito parte da minha formação e de quem eu sou. Então, eu aqui não vou ter dedos para falar sobre isso, porque nas outras redes eu tenho, porque eu nunca sei em quem vai chegar. Não que aqui eu saiba, mas eu acho que aqui é um espaço que eu sinto que é mais seguro e um pouco mais íntimo. Então, eu sempre vou acabar criticando, ou me aproximando, ou me distanciando de algo por conta da questão religiosa. Eu acho que o podcast ele surge como esse espaço para eu explorar também as minhas experiências e conhecimentos nesse conflito que é fazer isso, tendo tido uma criação extremamente religiosa e ter tido um processo de amadurecimento mais crítico e político, né? E como isso me transformou
nessa pessoa que eu sou hoje. Enfim, que é esse pupurri, essa miscelânea, essa mistura de, enfim, esse sincretismo de referências. Então, por isso que eu tô sempre também trazendo essas referências da Bíblia, cristãs, enfim, de coisas que me afetam, porque elas geralmente sempre passam pelo religioso cristão, seja para eu negar ou seja para eu me referenciar e lembrar dos meus traumas adolescentes de quando eu era uma evangélicazinha. Enfim, e aí sigo vendo esses conteúdos o tempo inteiro. E aí eu até perguntei no vídeo do canal, né? Se você assiste esse tipo de conteúdo, me diga aqui nos comentários o que te leva a gostar desse conteúdo, o que faz você se atrair por ele. Porque pra mim o que existe ali é o desejo voyeurístico de ver como se vive uma pessoa que cuida da casa, sabe? Eu acho que eu fui criado de uma forma tão independente quando eu era criança e adolescente. Meus pais confiaram em mim tão cedo. E por eles serem, antes de meu pai e minha mãe, um homem, uma mulher, pessoas lutando as suas batalhas, enfrentando a vida. Eu acho muito lindo uma trend no TikTok que é, quando eu lembro que meu pai, ou minha mãe, ou minha avó também está vivendo a vida pela primeira vez. Se você não acreditar em reencarnação, claro. Mas eu acho muito bonita essa percepção, porque faz a gente humanizar os nossos pais, a nossa família, sabe? Essas pessoas também estão vivendo várias experiências pela primeira vez, por mais que elas estejam há muito mais tempo na Terra. Então, enquanto eu era criança, principalmente, eu fui independente muito rápido. Pra vocês terem ideia, com 7 anos eu já andava de ônibus pela cidade de São Paulo, sozinha. E claro que pensar isso em contextos atuais, em que a gente talvez tenha muito mais informação sobre violência e etc., é bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, meu pai era fiscal de ônibus, cobrador de ônibus, então ele entendia muito bem sobre linhas, os cobradores eram amigos deles, então eu tava num contexto talvez um pouco mais seguro, mas ainda assim exposta. Eu não sei, mas eu não tive, felizmente eu não tive esse momento em que meu pai e minha mãe me pegaram e falaram, você vai aprender a cuidar da casa. Eu também acho que eu fui irmã mais velha muito mais tarde, né? Eu já tava com uma diferença de idade muito grande dos meus irmãos quando eles nasceram, e aí eu tive um período pequeno de tempo de cuidado, né? Que geralmente a irmã mais velha cuida dos filhos mais novos, principalmente em famílias de baixa renda, como se fossem seus. É muito comum isso acontecer, né? Justo não por maldade da mãe ou do pai, muitas vezes também sim, mas por não haver condições de outro tipo de existência, né? Há um tempo atrás eu vi no Twitter ou no TikTok uma moça falando que ela tinha passado, acho que no Instituto Federal do Rio de Janeiro, assim, num lugar bem foda, e ela não poderia assumir a vaga, porque infelizmente era ela que buscava os irmãos na escola, e as pessoas ficaram revoltadíssimas. E por mais que eu também tivesse ficado revoltada, e talvez tão revoltada quanto aquela menina, eu entendi um pouco o contexto dela, porque é isso, às vezes alguém precisa pegar essa criança na escola e não tem quem faça, e a sua mãe não vai ter dinheiro para pagar, o seu pai não vai ter dinheiro para pagar. O que é triste porque acaba sobrecarregando. No caso dessa menina, por mais que eu entenda a situação dos pais e da família, não existe nada que possa impedir alguém da família, não existe nada maior do que a possibilidade de ascensão mínima, sabe, educacional, que vai trazer uma independência financeira. Então, ela precisava ter aceitado a vaga, ela precisava ter pego aquela oportunidade. Talvez às vezes falte um pouco de conhecimento nos pais, falte um pouco de ambição da família para entender que a ascensão dela significaria a ascensão de todos em um médio e longo prazo. Enfim, fecha parênteses sobre essa menina no TikTok. Enfim, fecha parênteses sobre essa história. Mas por ter sido criada de forma muito independente e por motivos complexos e intensos, ter mudado muito de casa quando eu era criança, mudei muito de casa. Eu acho que dos meus 5 aos meus 12 anos, eu passo por 8 escolas. Eu mudo muito de escola. E isso, com certeza não, eu sei que tem um impacto gigante na minha personalidade. Então, a ideia de lar, pra mim, ela é um pouco distorcida. E geralmente a ideia de lar é um pouco distorcida para filhos de pais separados. Principalmente filhos de pais separados que experimentam a separação dos pais, ou durante o início da vida, que foi o meu caso, meus pais se separaram quando eu tinha 7 meses, ou durante uma fase importante de formação, bem lá no começo, sabe? Porque a separação dos pais, ela é complexa de forma que às vezes ela afeta a gente de formas que às vezes a gente nem consegue verbalizar ou compreender o impacto, né? Porque você acaba tendo ali pessoas que competem pelo seu amor, né? Pessoas que muitas vezes estão muito envolvidas em alienação parental, porque num processo de separação existe muito ódio, muita raiva do outro lado.
É a confusão do lar, é a confusão da casa, de você não saber qual é a sua real casa. E é até esse dilema da criança de ter que olhar para duas pessoas que ela ama e talvez decidir quem ela naquele momento queira ficar mais próximo, sabe? E saber que isso vai causar transtorno, dor para aquele outro que ela ama também. Enfim, filhos de pais separados, pessoas que perderam os pais, órfãos muito cedo, pessoas que passaram por dificuldades ligadas a violências domésticas, enfim, que tiveram um contexto de bastante luta enquanto criança, geralmente tem, e aqui tô falando assim da minha psicologia de boteco, né? Não é nem psicologia que a gente pode chamar isso, mas geralmente tem essa não construção da ideia de lar. Né, a ideia de casa. Você não sabe o que é casa. A casa para você simboliza um teto. A casa para você simboliza algo material que você se recolhe para dormir, acordar e comer. E ponto. E essa foi minha relação com casa durante toda a minha vida. Até comprar a minha. E agora eu sou uma proprietária, meu amor. Agora eu entendo todos os proprietários que me infernizaram por um buraco na parede, mal coberto por massa corrida. Porque, gente, eu estou insuportável. Minha casa está linda, apesar de todos os problemas que estamos tendo e já tivemos. E assim, eu tô muito enjoada. E eu penso, eu jamais alugaria essa casa. Até chegar o momento em que, sei lá, um dia a gente alugue e eu morra se algum inquilino tentar destruir qualquer revestimento que eu fiz. Enfim, gente, quando a educação não é libertadora, o sonho do inquilino é ser proprietário. Vulgo eu. Nossa, a cachorrada tá louca aqui, gente. Eu vou continuar falando, senão não vou gravar, não. E deixa o barulhinho de fundo, bem gostoso. Tô morando no bairro mesmo. O bairro é assim, é uns cachorros grandes aqui. Não tenho mais os cachorros miniatura dos apartamentos que eu morava. Então, a galera grita. Incluindo o meu, então eu não posso nem falar nada. Mas enfim, o sentimento, a conexão emocional com o lar, não com casa, é bem difícil de ser construída para uma pessoa que viveu em um lar talvez um pouco mais desestruturado ou emocionalmente complexo. Isso acaba refletindo muito na forma como a gente cuida dos espaços, na forma como a gente prefere pensar e investir em qualquer coisa antes de investir na casa. Eu, às vezes, há uns anos atrás, assim, há muitos anos mesmo, tipo uns 5, 6 anos atrás, sabe? Quando eu morava em aluguel, eu tava bem de boa, não pensando... Na verdade, não pensando na casa própria, mas não acreditando que eu pudesse realizar o sonho da casa própria, então só tava pensando no aluguel. Eu via as blogueiras gastando rios e rios de dinheiro com o próprio lar, com a própria casa. Eu ficava, gente, jamais que eu gastaria tudo isso com uma casa. Eu pegaria esse dinheiro e eu viajaria até ser a minha vez, né? E até eu também começar a questionar essa ideia que eu tinha de casa, que era uma ideia desconectada do valor emocional de uma casa, de fato, que é ser um lar. Uma casa a gente mora, uma casa a gente acorda, uma casa a gente dorme, mas num lar a gente vive. Num lar a gente cria memórias. Num lar a gente constrói um porto seguro. E eu nunca construí um lar pra mim, né? Seja na minha infância e adolescência, porque eu não tive tempo, porque eu mudei muito, ou seja na vida adulta, em que eu tava caoticamente organizando a minha vida financeira, profissional, enfim, as minhas relações amorosas, interpessoais, antes de pensar em organizar onde eu voltava, sabe? Antes de criar um porto seguro pra mim. E por mais simples que seja, às vezes eu vejo uns vídeos também que eu adoro. E aí esse é super legal, de uma menina... Ai, eu esqueci o nome dela agora, que saco. Eu vejo no TikTok ou no Instagram. Inclusive, eu nem sei se eu sigo ela, se eu não sei o nome dela, viu? Às vezes o algoritmo é tão bom que ele manda as coisas e eu nem sei se eu sigo. Mas eu não vou lembrar. Mas o título da maior parte dos vídeos dela é Arrume comigo a minha casa morando sozinha aos 19 anos. E é uma menina super simples, que tem construído as coisas dela do zero. E ela tem um carinho pela casa, ela tem um cuidado, ela faz tudo do zero. E aquilo me aquece tanto o coração, porque me faz lembrar de como eu poderia ter tido esse carinho, de como eu poderia ter morado em lugares muito mais confortáveis, de como eu poderia ter construído de fato lares nas estruturas de concreto em que eu morei, nas 4 paredes e um teto que eu paguei aluguel, e não fiz, né? E como isso poderia ter me ajudado. E eu assisto esse conteúdo dela, principalmente, e de outras pessoas que têm conteúdos muito parecidos, meio que tentando curar minha jovem adulta ferida, que não construiu essa ideia sozinha, sabe? E construir essa sensação de lar tão tarde é tão difícil, porque eu percebi que eu não sei do que uma casa precisa.
eu não sei do que a minha casa precisa, eu sei que eu tô desconfortável, eu sei que alguma coisa precisa mudar, mas eu não compreendo de uma forma clara, às vezes, que isso é causado por algo que poderia ser transformado. Inclusive, lá no segundo episódio desse podcast, Ervilha no Colchão, eu falei sobre isso, bem por cima, bem en passant, como vocês sabem que eu gosto de falar. Vi de minha experiência na academia, com os meus professores universitários. Mas eu falo sobre esses pequenos incômodos, e eu cito várias coisas na minha casa, como uma porta que batia toda hora, e eu morei durante 3 anos nessa casa, e eu não soube consertar. Porque eu não percebi o quanto aquilo me incomodava. E talvez eu até percebi o quanto aquilo me incomodava, mas de uma certa forma eu estava tão travada para a ideia de que eu precisava cuidar daquela casa, de que eu precisava transformar aquilo em um espaço em que eu não tivesse esses pequenos ódios diários, que eu simplesmente não vislumbrava cuidar. E no final, eu tive que arrumar a casa para devolver, né, como boa inquilina. Quase lambi o chão e pedi perdão por ter morado na casa da moça. Dada a minha experiência como proprietária agora, eu queria devolver a casa perfeita para ela, para a proprietária, né. Mas nesse período eu acabei vendo tantas coisas que eu arrumei tão fácil. Tipo, putz, eu arrumei isso muito fácil. Eu poderia ter arrumado isso antes para mim, para fazer dessa casa um lar. Para além de assistir esses TikToks, uma coisa que tem me ajudado muito, e aqui o meu sincretismo religioso, é ler muitos livros de bruxaria de cozinha, bruxaria de lareira. É tentar compreender e buscar ferramentas de enxergar como o pensamento e a ação mágica podem interferir no meu dia a dia. Como eu posso simbolizar os processos de limpeza de casa, como eu posso simbolizar os processos de organização, limpeza e cozinha de uma forma que cure essa pessoa dentro de mim que não sabe entender o que é uma casa, o que é um lar, o que é um porto seguro, sabe? Essa procura minha vem há muito tempo, muito antes de eu perceber. Eu tenho uma fixação por conteúdos que envolvam o cuidado budista com os templos. Eu acho que eu tenho uns 3 livros que envolvem isso. Sabedorias, cuidados, enfim, de monges zen budistas nos templos. Porque eles espiritualizam o processo de limpeza e o processo da cozinha. E quando eu procuro também na bruxaria de cozinha, eu tô nesse mesmo lugar de tentar espiritualizar, sacralizar esse banal, como a gente fala no podcast aqui todo o começo. É uma forma, eu tô buscando uma forma de transformar aquilo que pra mim era profano, violento, que era ruim até, que era desconfortável, porque a casa sempre me deu gatilhos. A casa nunca foi um lugar que eu gostava de voltar. Todas as casas que eu construí ao longo desses meus últimos 10 anos, elas sempre foram complexas, eu sempre tinha mais desconfortos do que confortos. Por mais que eu tivesse extremamente grata por ter um teto sobre a minha cabeça e ter a capacidade de pagar um aluguel, sabe? A sensação emocional não conseguia refletir essa gratidão racional que eu tinha. Então eu comecei a buscar nesses livros sobre zen budismo, nesses livros sobre bruxaria de cozinha, bruxaria de lareira, essas informações e essas ferramentas para que eu pudesse aprender a cuidar do meu lar, para que eu pudesse aprender a simbolizar a minha casa de alguma forma. Então assisto essas mulheres cristãs sacralizando a própria casa através da palavra de Deus, do cristianismo. Isso é tão inspirador para mim, por mais contraditório e absurdo que seja, quanto ler um livro sobre limpeza de tempo de monges budistas, quanto ler um livro sobre bruxaria de cozinha. E isso tem me curado de verdade. Eu tenho tentado buscar nas minhas rotinas e rituais diários com o lar uma forma de curar isso em mim. E a forma que eu encontro curando isso em mim é limpando, cozinhando, é organizando. E sendo uma mulher contemporânea, as vozes da minha cabeça, as vozes intrusivas da minha cabeça, que gritam bastante, inclusive, tentam me envergonhar. Todas as vezes que eu tô muito dedicada à minha casa, muito dedicada ao lar, e eu vejo o Jonas sentado, por exemplo, o que ele tem todo o direito de fazer, me vem um ódio de uma dor ancestral, feminina, primária, de que, meu Deus, eu não tô aqui pra isso. E aí eu falo, vai tirar um lixo, safado. E ele já tirou o lixo. O Jonas faz muita coisa em casa. Inclusive, ele é muito mais organizado do que eu. Mas olha como é louco, né? Como a gente, às vezes, nega, e eu já falei isso aqui também no podcast, no episódio anterior, sobre como, às vezes, a gente nega coisas na gente
por conta do que a gente aprende, por conta do externo, que nos prejudicam. Então, eu preciso curar minha relação com o lar. Eu preciso ser do lar para ser uma adulta feliz, funcional. Eu preciso aprender a valorizar a organização. Eu preciso dar sentido à organização, o que eu nunca dei. Porque eu sempre fui muito desorganizada. E para dar sentido à organização e para curar essa ferida da não construção de uma ideia de lar dentro de mim, de infância à vida jovem adulta, eu preciso ser uma dona de casa. Eu preciso cozinhar, eu preciso passar, eu preciso olhar, eu preciso receber. Eu sempre admirei muito bons anfitriões. Inclusive o Fi, do Diva Depressão, é o melhor anfitrião que eu já vi na minha vida. Todas as vezes que chamam a gente pra lá, o Edu, o Fi, quando a gente vai falar do corrida, quando a gente vai se encontrar, é muito doido porque o Fi é extremamente cuidadoso. Ele prepara uma mesinha de salgadinhos, snacks, suco. Ele tá o tempo inteiro prestando atenção se a gente tá tomando ou bebendo alguma coisa e às vezes acaba e ele traz, ele pega. Ele sempre põe a mesa. E eu nunca pus a mesa. Eu nunca fui uma pessoa de pôr a mesa. Eu sempre fui uma pessoa que come de qualquer jeito, em qualquer hora e nem reflete sobre o que tá fazendo, sabe? Só passa batido. E isso transforma as coisas. Por conta disso, eu nunca convidei direito as pessoas pra vir na minha casa. Eu nunca tive essa conexão com as pessoas dentro do lar, porque eu nunca soube fazer isso. Eu nunca soube o que fazer quando uma visita vem, sabe? Tipo, eu fico pensando, tá, eu vou chamar fulano, ciclano pra almoçar, mas qual a quantidade de arroz que se faz quando vem tanta gente em casa? E aí eu desisto, sabe? Eu simplesmente desisto. E nessa eu acabo não construindo um lar para mim, um lar para as pessoas que eu amo, um lar para os amigos, para as pessoas que eu quero por perto. E eu só afasto tudo de mim, tiro vida da minha casa, tiro conexão das minhas experiências. E isso me magoa e eu não quero mais viver assim. Então, uma coisa que aconteceu que foi muito simbólica também, falando sobre esse processo de sacralizar o lar e o banal, foi que nós compramos uma mesa, Jonas e eu. Uma mesa linda, toda orgânica, feita de cimento, a base de cimento, uma frescura, uma coisa chique, bonita, pra durar. E aí nós compramos a mesa, passamos umas 2 semanas sem saber se compraríamos ou não a mesa, porque a tal mesa que a gente viu na loja era de 2 metros. E a gente tava com medo de 2 metros ser grande demais. E a outra mesa, que era teoricamente o tamanho correto, tinha 1,70 m. Só que ela teria que ser mandada fazer. Só que como ela é uma mesa orgânica, esse 1,70 m é meio que não aproveitado, porque ela tem uma parte maior, uma parte mais fina, etc. E a gente tinha se apaixonado pela mesa de 2 metros. A gente não queria ela porque a gente estava com medo de ser grande demais, mas a mesa de 1,70 m demorava 45 dias úteis para ser feita. Então a gente passou 2 semanas sem saber. A gente queria até achar outra mesa, mas falamos, não tem nenhuma outra mesa linda como aquela. E sempre que a gente via uma outra mesa, nossos pensamentos voltavam para a mesa de cimento lá de 2 metros e tal. E aí um dia a gente foi na loja, assim, e a vendedora levou a gente no papo. Ela levou a gente no papo, ela deu desconto até não poder mais, ela falou que levasse a mesa de 2 metros, porque ela queria fechar as metas dela, não vamos culpar a diva, né, tava trabalhando e conseguiu vender, tanto é que levamos, então é boa. E ela falou, leva essa mesa de 2 metros, que se ela não der certo, eu falo com o meu gerente, a gente troca pra vocês. E faz a de 1,70 m, mas leva essa. Aí eu falei, moça, mas eu não sei. Ela, não, vocês querem muito a mesa, a gente já tá 2 semanas conversando, tava mesmo, eu botei meu WhatsApp lá. Ela até me deu uma caneta, que eu falei, que caneta gostosa. E ela deu a caneta pra mim, de tanto sofrimento que ela viu que foi pra pensar em levar ou não aquela mesa. E aí a mesa chegou. E quando a mesa chegou, a gente tomou um choque, a gente falou, meu Deus, essa mesa é grande demais. Sabe assim, 6 lugares. Mas a gente sentia a mesa grande demais. E aí todas as vezes eu parava e eu olhava, essa mesa é grande demais. E o Jonas, essa mesa é grande demais. Só que ao mesmo tempo eu pensava, ao longo dos últimos anos, a gente fez Natal vegano, chamou minha mãe, meu irmão, Júlio, etc. E não cabia ninguém nas nossas mesinhas de casal solteiro que não recebiam visita. Não cabia ninguém. Então eu pensei, talvez seja um sinal. Não foi um sinal, foi a minha insistência humana e a nossa ansiedade de não querer esperar 45 dias pela mesa. Mas, ao mesmo tempo, aquela mesa já estava lá. E eu vi ali uma oportunidade de realmente construir um lar pensado, diferentemente de todos os outros que eu tive,
para abraçar pessoas, para ser aquilo que eu sentia falta, que era esse lugar na casa da família que as pessoas se reúnem, né? Eu tive muito isso enquanto eu morei no interior. Eu tenho uma tia que é super envolvida com tudo, que faz evento e chama a família para tudo, e eu achava mágico participar daquilo. Só que é isso, a família tá no interior, tá longe também, e eu fico pensando como São Paulo tira isso da gente e como a gente não tem isso aqui. Minha mãe tá trabalhando, minha mãe tá vendo a aposentadoria dela, meu irmão também tá no meio do curso de TI, então eles não têm esse tempo. E eu pensei comigo e com o Jonas, a gente tem esse tempo, a gente tem o tempo para receber as pessoas em casa, a gente tem tempo para fazer uma comida gostosa para todo mundo, então por que a gente não é? Por que nós não construímos esse lar que abraça, sabe? Por que nós não podemos ser essa cola que gruda a família, que une? Por que a gente não pode construir essa ideia de lar? Então, eu tenho feito pequenos exercícios muito delicados, mas muito constantes, de sempre pôr a mesa. Pôr a mesa, por exemplo, limpar a mesa. Às vezes eu tô trabalhando na mesa da cozinha e eu deixo a mesa da cozinha com o notebook do lado, livros do lado, qualquer coisa que eu esteja usando do lado, empurro, vou num cantinho e como. Não faço mais isso. Eu retiro tudo da mesa, passo um pano na mesa, coloco o jogo americano, o prato, um garfo, uma colher e um copo. A salada, o saleiro e tá pronto para comer. Eu evito ao máximo comer ou banalizar os processos. A mesma coisa quando eu tomo banho. Eu vou ligar o chuveiro, eu vou preparar o meu cabelo, eu não vou prender meu cabelo de qualquer jeito, eu vou tirar minha maquiagem antes. Eu não vou ter pressa, sabe? Eu não vou, a não ser quando eu tô atrasada, mas eu não vou sair correndo do chuveiro, colocar a roupa de qualquer jeito. Eu vou secar meu cabelo, eu vou fazer meu skincare, eu vou passar um paninho no chão se estiver molhado. Eu vou cuidar daquele espaço assim como eu cuido de mim. Com a mesma empolgação que eu cuido da minha pele, que eu cuido do meu cabelo. Eu realmente vou preparar a minha casa como se eu estivesse preparando para a pessoa mais importante do mundo para mim. E infelizmente essa pessoa inconscientemente não sou eu. Então não é como se eu estivesse pensando, vou preparar a casa para mim porque eu mereço. É meio que quando você... A maior parte de nós não se coloca como prioridade, tanto é que é isso. Eu vivi esses anos todos em desorganização, em caos, em bagunça, morando em república de qualquer jeito, sem nenhum interesse em arrumar ou organizar a minha casa da forma como eu acho que devia, vivendo com as coisas quebradas, caoticamente organizadas, enfim... Eu nunca me coloquei como prioridade, eu nunca tive essa vontade de construir uma casa pra mim. Mas eu tenho vontade que as pessoas estejam bem aqui, eu tenho vontade que o Jonas esteja bem aqui, eu tenho vontade que minha mãe, meu irmão, o Júlio, meus amigos estejam bem quando venham aqui. Então, se eu cuido tanto da casa, ou se eu corro pra oferecer o melhor pro outro, e eu talvez ainda não tenha capacidade, autonomia e inclusive a autoestima de fazer isso por mim, pensando em mim, que eu vou criar um ambiente perfeito pra mim, eu vou fazer pensando na casa que eu gostaria de ter pra receber e amar as pessoas. E aí, direta ou indiretamente, eu vou estar me amando também. Eu vou varrer a casa de uma forma sagrada, como se eu estivesse limpando um templo budista. Eu vou acender um incenso, eu vou passar em todos os cantos, como se todos os dias eu fosse receber um anjo aqui. Como se todos os dias o divino fosse tocar cada uma dessas paredes. E esse divino que é em mim. Como se o meu divino precisasse de um lugar tão sagrado quanto de um templo para existir. Eu vou cozinhar como se eu fosse uma bruxa medieval, preparando todos os meus segredos e poções naquela comida. Como se toda a cura tivesse em todos aqueles ingredientes. Eu vou ser mindfulness sobre todos os processos. Eu vou ter uma presença e uma atenção extrema no processo de cortar e picar uma cebola. Eu vou ouvir o barulho da cebola queimando. Eu vou sentir o cheiro. Eu vou perceber os legumes cozinhando. E eu vou comer com o prazer de quem cozinha desde o início, meio e fim. Eu vou olhar o saleiro meio grudentinho de óleo da cozinha e eu vou limpar. Eu vou limpar os interruptores de luz que vão estar um pouco gordurosos da mão do dia a dia. Eu vou cuidar da minha casa como se eu estivesse cuidando de mim. Porque eu cuido de mim. Seja por hábito, por obrigação, ou pelo mínimo de autoestima, eu cuido de mim. Mas eu preciso, de uma vez por todas, assim como muitos de vocês com certeza também precisam, se enxergar um pouco mais além. Perceber quais são as coisas que estão fora de você e fazem parte de você.
A casa faz, as pessoas que a gente anda faz, as coisas que a gente come faz. E talvez esse seja o maior erro da minha vida, porque foi sacralizando todas as coisas ao meu redor que, enfim, não bebo, não fumo, sou vegana. São escolhas conscientes que, sim, me trazem muitos benefícios, mas ao mesmo tempo também complicam muito a minha relação com tudo. Porque vamos combinar que se eu bebesse, minha vida seria muito mais fácil. Segundo o que dizem aí as más línguas sobre a bebida. Não que esteja eu querendo beber, mas assim, estar o tempo inteiro em um estado presente, extremamente presente de consciência, às vezes eu só queria ir pra outro. Às vezes eu só queria assim, não tô aqui, eu tô lá, e esse lá não observa o que tá acontecendo aqui. E aí também, eu preciso curar não só a minha relação com o lar, mas a visão que eu tenho do que é ser do lar. Talvez por não ter tido essa referência em casa, por não ter visto meus pais independentes, fortes, trabalhadores, cuidarem da casa com o mesmo afinco que uma dona de casa cuida, porque aí se eles estavam ocupados fazendo outras coisas, eu sempre achei que eu podia estar ocupada fazendo outras coisas porque a casa não era minha prioridade. Eu tenho que criar novas referências do que é ser uma dona de casa, por mais que eu não tenha. Por mais que eu não tenha sido ensinada. E eu não posso achar que estar cuidando do meu lar, que estar construindo um espaço para receber e amar minha família, e a mim também, é perpetuar estereótipos nocivos para a mulher, porque ninguém quer viver na bagunça. Ninguém quer viver na sujeira. Mas ao mesmo tempo eu não preciso simbolizar a minha casa como se ela fosse a totalidade de todas as minhas experiências mundanas. Como se eu tivesse vindo a essa terra, como se eu tivesse encarnado aí na espiritualidade, se for pensar, para cuidar de uma casa. A casa é importante, uma extensão de mim, assim como tudo. Assim como o trabalho, assim como as minhas relações, assim como os meus aprendizados. Enfim. Aos 30 anos eu pego a minha sagrada vassoura e eu cuido da minha casa como se eu cuidasse de mim mesma. E assisto as divas da direita cuidando de seus lares também. Ai, gente. As contradições da vida e do jovem adulto. Jovem adulto não, gente. Eu já sou adulta, Nathalie. Vamos amadurecer aí. As contradições do adulto e do jovem adulto também, porque você pode ser mais novo. Inclusive, eu vi nas estatísticas do canal que as pessoas que me assistem estão aí mais novas, nos 20, né? Que eu tava ontem também. Mas estamos aqui, já me sinto uma mulher muito madura. Enfim, a contradição de ser quem somos nesse mundo atual, cheio de complexidades. Mas que bom que a gente pode escolher. Que bom que eu posso escolher ser ou não dona de casa, porque nem todo mundo pode. E mesmo quem não pode escolher e é do lar, consegue, pode fazer um esforço para significar isso de forma mais intensa. Procurar um curso, procurar um hobby que não envolva cuidar da casa, procurar momentos de prazer para si mesma, para si mesmo, procurar formas de não deixar com que os seus irmãos que você tem que buscar na escola te impeçam de um futuro brilhante. Mas a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, não é mesmo? É mesmo. E vamos para o nosso Minuto de Sabedoria. Cuide do seu lar como você cuida de você. Ou como você gostaria que cuidassem de você se você não conseguisse cuidar de verdade. Encontre um canto de paz na sua casa, mesmo que seja um quarto pequeno, uma parede perto do banheiro, em que a sua família que insiste em não te deixar em paz não interfira. Por mais que você não esteja no lugar mais confortável, no lugar que você sonha, por mais que você não tenha conquistado os seus sonhos de lar, aprende, desenvolve. Cuida dessa ideia, alimenta, pega a sua sagrada vassoura e varre o seu espaço como se aquele fosse o mais rico e o mais importante dos seus sonhos, acontecendo naquele momento. Porque vai fazer uma falta. Vai fazer uma falta não ter aprendido a amar o seu lar. Vai fazer uma falta não ter aprendido a enxergar que ele é o seu lar. Vai fazer uma falta não ter aprendido a cuidar, porque a gente foi ensinada de que nós somos mulheres independentes. E que cuidar da casa é coisa do passado, é coisa de pessoa perdida, é coisa de gente que não tem interesse na vida. Na verdade, não. Nós fomos ensinadas sim a ficar em espaços trancafiadas, tristes, vivendo para o marido e para os filhos. Mas isso não quer dizer que a casa não seja um espaço sagrado e que a gente não deva cuidar. Todo adulto, toda criança, todo adolescente precisa de um espaço funcional, limpo, cheiroso, gostoso, confortável para viver. E fazer isso não diminui quem é você. Meu Deus, como ela tá rimando hoje! Deve ser alguma coisa na lua, gente. Não sei se estamos ainda numa lua crescente, né? Lua crescente em quê? Não sei. Só sei que algo está acontecendo. Ela está poética, conectada com sua casa.
Como é lindo, né, gente? Como é lindo. Ó, dicas de conteúdo. Assistam essa menina. Eu acho que se jogar 19 anos, comprei minha casa, vocês vão encontrar. Também tenho visto muito conteúdo de uma mãe com uma filha bem fofinha, que faz 1000 comidas, assim, completamente nutricionalmente erradas pra criança. Mas é tão gostoso assistir aquela mãe tentando criar um momento divertido pra ela e pra filha, sabe? Enfim. Assistam também as donas de casa coreana, elas são lindas, elas são poéticas, elas fazem as coisas assim bem aesthetic. Sabe, importante é buscar inspiração, leiam os livros sobre monges budistas, leiam os livros sobre bruxaria de cozinha, busquem inspirações, busquem força pro lar onde vocês acham que devem, mas aprendam a cuidar. Não porque você é obrigada, mas porque vai ser bom pra você. E vamos para o confessionário. Mande a sua confissão, que eu vou ouvir, tentar me intrometer, te ajudar a entender. Mande para apocalípticasdosultimosdias@gmail.com. Eu vou ler, gente, a primeira que eu vou ler é da Lice Oliveira. Lice, você é maravilhosa, ela comenta em tudo, ela é uma diva, ela tá sempre apoiando o conteúdo, ela também é criadora de conteúdo, tem um canal. E Lícia, eu só vou ler o seu porque é você. Porque você, menina, você me botou um texto gigante aqui, hein? Eita, como escreve. Mas eu tenho certeza que vai ser bom, então vamos lá. Abre aspas. Oi, Nathalie, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas lerá isso. Me chamo Lice, Lice mesmo, sem um A na frente. Comecei a escrever esse e-mail a 1h33 da manhã, às vésperas de mais um episódio novo do podcast, enquanto finalizava a escuta do terceiro episódio, que me atrasei em ouvir. Mas não enviei logo porque divaguei demais e não terminei de escrever. Estava ficando muito grande. Talvez ainda fique. Fecha aspas, sim, Lice, ficou um pouco grande. Abre aspas novamente. Minha confissão parte de uma indignação comigo mesma, apesar de já estar bem melhor do que antes. Indignação que chega a dar um pouco de raiva. Raiva de ter FOMO, vulgo Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Isso aqui é um comentário meu. Esqueci de fechar parênteses. Fechei parênteses, agora eu vou abrir parênteses de novo pra continuar lendo o que a Alice mandou. Algo que eu não sabia o nome, descobri porque estava assistindo o filme Um Crush para o Natal, onde a personagem central fala sobre sentir FOMO ao receber a foto das sobrinhas com seu melhor amigo e a paixão recolhida. FOMO é aquela sensação de que estamos perdendo algo se não estamos mais naquele lugar, naquele evento que parece lindo, naquela reunião de amizades que optamos não ir porque a bateria social está abaixo de zero. Ou naquela balada barulhenta que nem dá a mínima vontade de estar tomando dreno de energia e zumbido nos ouvidos. Mas é o medo de perder aquilo que sabe lá o que seria a sombra. Eu entendo que parte disso tem a ver com o temor ao julgamento alheio com um ar de garota insuportável que não vai pra lugar nenhum. Sendo que nem sou mais garota. Apenas uma adolescente de 29 anos. Eu já melhorei bastante quanto a não me importar tanto com o que acham, mas ainda não sou 100%, principalmente vindo de um contexto em que familiares sempre pesaram a mão no o que vão achar de você, sendo que se trata do que eles próprios achavam antes de tudo. Como temerem ao me ver de cabelo azul, beijar garotas, ser emo, ter opiniões, enfim. Confesso que em meu coração ainda sinto um leve desespero ao pensar que talvez esteja perdendo algo por não ir a muitos lugares que realmente não me cabem mais. E alguns que nunca me couberam mesmo. Era só a tentativa de me encaixar, de ser aceita, de ser parte. De não ser tão estranha mais do que já me sentia ser. De não ser atrasada. Hoje me importo muito menos e busco sempre internalizar o não me cabe. Mas às vezes ainda é difícil. Às vezes eu pareço estar cada dia mais distante e talvez até sozinha. Perdão, texto longo, tentei devagar menos. Grande beijo, obrigada por ser uma inspiração. Grande beijo, Lice. E ó, eu gosto do não me cabe, hein? Essa palavra aí, não me cabe, é boa. Mas às vezes eu acho que a gente fica tão focado em satisfazer os nossos desejos socialmente aceitos de, meu Deus, eu não devo agradar a todos, meu Deus, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, que a gente não entende a raiz dos nossos desejos. Por mais que você sinta que talvez a sua família tenha uma presença no o que vão achar de mim, eu preciso estar lá, existe algo em você que talvez precise estar lá. Existe algo em você que talvez queira controlar a imagem que as pessoas têm de você. Porque se o que vão achar de você te incomoda, talvez a raiz e a resposta não seja numa baladinha que você não suporta o barulho latejando na sua cabeça. Mas talvez a saída seja tentar ter um pouco mais de controle da sua imagem pra tentar calar essa voz que fica falando, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim. Enfim, Lice, esse parece o pior conselho possível. Eu tô basicamente falando... se deite, se jogue, se, enfim, entrega ao sistema. Mas, na real, é essa ideia de que, tipo, você tem ferramentas pra calar essas vozes. Uma é a psicoterapia, né? Aí você vai passar por um processo longo ou curto, a depender da origem dos seus traumas e do tanto que essa família pesou nas suas ideias durante a sua vida
adulta, jovem adulta, infância, adolescência, enfim. Ou você tenta aí uma reprogramação mental, um negócio mais de uma meditação, sabe? Um Ho'oponopono. Você pega lá, conta uma japamala 108 vezes falando não me cabe, não me cabe, não me cabe. Ou dá uma adaptada, uma tradução livre, sei lá. Sabe aquela oraçãozinha do Ho'oponopono? Aí fala, Lícia abençoada, eu te amo, não me cabe, estou feliz sozinha em casa. Até você acreditar nisso. Repete, repete, repete. Ou talvez a opção mais fácil é entender a raiz dos desejos e momentaneamente e estrategicamente, sabendo que talvez te incomode mais estar em casa perdendo aquele evento chato do que estar no evento, se dobrar a ele. Que é uma questão de custo-benefício da dor. Né? O que é mais caro? Em casa você economiza dinheiro, mas fica com a FOMO. Ou na rua você gasta dinheiro e vê música alta. Mas acalma essa voz na sua cabeça e esse silêncio passa. Às vezes é ir um pouco, não é ir tanto. Né? Encontrar os meios termos, às vezes se entregar às dores e aos traumas, às vezes curar isso psicoterapeuticamente. Desejo sorte, Liz, para você e para todos nós, pois todos sofremos de FOMO. E Apocalípticas dos últimos dias fica por aqui. Um beijo pra você. Esteja você no ônibus indo pro trabalho, matando o tempo da prova desse fim de semestre que você não quer estudar, lavando uma louça, cuidando de uma casa, só relaxado no seu colchão, voltando do trabalho, indo pra escola, voltando do cursinho. Enfim, obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui. Estamos de volta com tudo, hein, gente? Passei um mês doente, mas voltei. Eu voltei com força, conto com você para seguir o Apocalípticas dos Últimos Dias lá no Instagram, @Apocalípticas dos Últimos Dias, porque eu não consegui achar um @ menor. Na verdade, eu conseguiria sim, eu não quis tirar o belo nome do meu podcast. E claro, não esquece de avaliar esse podcast na plataforma de áudio que você tá ouvindo, botar 5 estrelas, dizer que é bom mesmo, se tiver espaço para comentar, o que eu acho que não tem. Mas enfim, gente, apoiar o podcast para ele crescer. Um grande beijo, boa semana e até domingo que vem, às 6 horas.